Boa noite, vamos chegando aqui, pessoal que está ali para trás, já vamos chegar no seu lugar, já pode ficar de pé também, quem já está aqui na frente. Nós vamos começar nosso culto cantando, louvando, com salmo, não é com os instrumentos daquela época, são os nossos instrumentos dessa época, mas a nossa voz. Nós vamos cantar o nosso Deus. Venham todos, venham todos, venham todos, vamos lá? 1, 2, 3. Vamos chegando aqui, gente. Entrem com ações de graça, nos teus atos com louvor, com uma alegria proclamem, quão grandioso e forte é o Senhor. Ouvirem ao som da trombeta, cordas e percussão, todo ser vivo na terra e céu erga a sua voz, dando glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. Enquanto eles continuam tocando, eu quero dizer que tu é muito bem-vindo aqui. A gente tem vivido um tempo diferente, a gente tem se encontrado mais nesses dias, isso tem sido muito bom. A gente tem servido as pessoas em muitas frentes, limpando a igreja, limpando casas, servindo no nosso CD, servindo em outros abrigos, fazendo marmitas. São muitas formas, coisas que a gente nunca fez. A gente tem se encontrado mais com outras igrejas, isso é muito rico também. A gente está se reunindo aqui hoje, numa outra sede. É um privilégio que a gente tem também de ser corpo aqui também. E a gente quer dizer que isso é muito bom, mas hoje a gente veio aqui para cultuar, para agradecer, para ouvir a palavra, coisas que a gente até faz no individual ali, nas nossas conversinhas, enquanto a gente está carregando caixa, e sempre a gente pode trocar alguma ideia, a gente pode orar um pelos outros, mas hoje a gente veio aqui se reunir, cantar porque o Senhor é bom, a sua misericórdia se renova, ela é eterna, Ele é sempre bom. A gente tinha colocado um aviso, né, para os pais de crianças pequenas do Conte Criança, que teria hoje uma estrutura aqui montada, mas infelizmente não, é por um bom motivo. As salas estão cheias de donativos, então não vai poder ter esse momento do Conte Criança como tinha sido noticiado nos grupos, tá, gente? Então, se alguém precisar levar seu filho pequeno, tá, bebês, aqui naquela sala que tem a janela de vidro, é uma salinha pequena, mas pode usar ali se precisar, tá à disposição. Os demais vão ficar junto, vai ser aquele momento família, mais bagunçado, mais barulhento, mas é assim que é a família e isso é muito bom também. A gente ainda está se reunindo aqui, mas semana que vem não sabemos. Conforme as coisas vão andando, nós vamos avisar nas redes também. Então fique atento aos avisos. Se não está no grupo, entra no grupo, é importante. Vocês estão vendo como é importante a nossa comunicação ser feita dessa forma. A gente tem o nosso dia de amanhã tudo fechado. A igreja não vai ser limpa, não vai ter ninguém no CD, não vai ter essa distribuição. Nós vamos ter um dia para descansar em família. Isso também é importante, precisamos promover, precisamos lembrar disso. Então não vai para lá que não vai ter, vai estar fechado. Mas aproveita, vai visitar alguém, faz seu momento com a sua família. Enfim, a forma de descansar tu vai poder escolher também. Nosso culto hoje, nós estamos terminando a nossa série, lá em casa é assim. É a última mensagem que a gente tem sobre famílias. A cada ano a gente faz isso por um período. Hoje tem mais uma mensagem. Não é porque a última é mais ou menos importante, ela é muito importante toda ação.
É um desafio muito grande e a gente já vai ouvir daqui a pouco sobre isso. Mas eu te convido a fechar teus olhos, entregar para Deus o que tu vem entregar aqui. É muito difícil às vezes a gente se concentrar. Para mim, eu estou com a cabeça a milhão, muitas preocupações, muitas coisas para pensar. Nesse momento de dedicar um tempo para ouvir a voz de Deus, para conversar com os irmãos, para ter comunhão, para ouvir a palavra dele. Nosso Deus, nós viemos aqui te cultuar. Nós viemos aqui agradecer em família, comunhão, o que a gente tem feito durante a semana, as bênçãos que o Senhor tem nos dado, proporcionado, as oportunidades que o Senhor tem nos dado de servir, de testemunhar, de transmitir o teu amor para as pessoas. A gente está podendo ser usados por Ti, isso é muito bom. Isso é um privilégio que a gente tem. Nós viemos te agradecer, nós viemos ouvir a Tua voz, nós viemos dedicar esse tempo cantando para Ti, com o sopro, com o fôlego que o Senhor nos dá. A gente quer, a uma voz, te louvar, como os salmos nos ensinam, como a Tua palavra nos ensina. Com a Bíblia aberta, a gente quer lembrar que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que tudo vem de Ti, que a toda a glória deve ser Tua. E a gente veio lembrar disso aqui como igreja. Nós agradecemos por esse lugar, agradecemos pelas pessoas que vêm nos servir aqui também, por esse tempo tão precioso. Nos abençoa, fala conosco, fica conosco, esteja aqui presente. Nossos pedidos são esses, nossa dedicação para Ti é essa. Nós queremos Te louvar. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém? Não ouvi. Agora eu ouvi. Exaltem Jesus o Filho. Exaltem Jesus o Filho. Pode bater palma, tá liberado. Supremo Criador, curvem-se diante do Rei dos Reis, com gratidão, louvem ao Senhor. Exaltem Jesus o Filho, Supremo Criador, curvem-se diante do Rei dos Reis, com gratidão, louvem ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a É o Senhor em quem nós temos a vitória.
a Ti por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. De toda a terra, grande, o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta-Te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-Te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando eu pedi
és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A igreja canta. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Nós vamos dizer que o Senhor é grande, que nada foge do teu controle. Tu tens todo o poder. Tu permites que tudo aconteça, mesmo as coisas que a gente não entende. Nós confiamos no teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno. Nós queremos continuar te ouvindo a tua voz, através dos nossos irmãos, através das coisas que têm acontecido, mas também através da tua palavra, principalmente através da tua palavra, através do teu servo Samuel. Fala conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar? Muito boa noite a todos, muito bom a gente poder estar juntos mais uma noite. Nós estamos nos adaptando ao horário diferente, mas certamente é muito bom a gente poder estar juntos. Eu queria só dar mais um recadinho também para que a gente possa também estar ligado. Nós estamos a cada semana avisando como é que vai ser a próxima. Então tem toda essa antecedência, às vezes de 2 dias, mas tenham paciência, é porque as coisas vão mudando muito rápido também. Nós, no próximo mês agora, a partir da semana que vem, estamos começando um novo curso do Upgrade. Por enquanto está online, certo? Então amanhã nós temos o curso às 9 horas da manhã, certo? Ainda temos sobre o cristão e o trabalho ali. E no próximo mês nós teremos com a Rebeca Lima, a Beca vai dar o curso de Neemias. Então vamos começar online, 9 horas da manhã, no domingo que vem. E ali a gente vai vendo quando puder ser presencial, quando a gente puder usar o nosso espaço. Se você tem dúvidas sobre como está a Conde, ela está cada dia mais limpa. O suficiente? Ainda não, mas a cada dia um pouquinho mais limpa. Então a gente vai nessa perspectiva até for possível utilizá-la. Sem pressa, com tranquilidade, com a segurança de todos, a gente vai poder voltar, se Deus quiser, em breve. Tá bom? Nós estamos hoje terminando a nossa série Lá em Casa é Assim.
E eu posso dizer com toda a tranquilidade do mundo, não tranquilidade, mas pelo menos segurança, de que essa mensagem é para mim. Eu espero que seja útil para vocês, mas Deus estava falando lá para mim, ao longo dessas semanas, me incomodando com isso, deixando muito claro, confrontando meu coração de muitas formas. Eu espero que também possa ajudar o seu coração a você ouvir a palavra de Deus. Existem algumas histórias que a gente vai ouvindo ao longo, literalmente, da história, e que elas precisam ser marcadas, porque um grande motivo de nós estudarmos história é nós não repetirmos os erros do passado, certo? É para isso que a gente também olha para trás e vê grandes problemas. Um desses grandes problemas foi a Segunda Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial já havia acontecido, então aquela geração passou por uma situação muito complicada. E agora a Segunda Guerra Mundial havia terminado. E nessa Segunda Guerra, então, essa nova geração tinha enfrentado muitos dilemas. Principalmente os homens indo para a guerra e as mulheres tendo que se virar com seus filhos e toda a cidade, então, nesse estado. Era muito importante que os homens fossem, então, para a guerra, porque lá eles poderiam proteger a sua própria nação. E se eles não fossem, os outros soldados entrariam e devastariam as suas cidades. Então, eles estavam protegendo. O problema é o que foi acontecendo naquela época e principalmente a próxima geração. O que nós chamamos na história de Revolução Sexual dos anos 60. Talvez alguns viveram essa realidade, outros estudaram sobre isso. Mas o que acontece é que nos Estados Unidos, principalmente, sendo uma grande potência, enviando todos os homens para a guerra, todos os lares eram de homens ausentes ou de maridos ausentes. Com isso, algumas coisas aconteceram, pode passar, e dentro delas, algumas coisas que aconteceram, como efeito da Segunda Guerra Mundial, para os baby boomers, como se diz, aqueles nascidos desde 1946 até 1964, é que as mulheres passaram a precisar resolver as coisas da casa. Não só da casa, mas da vida. Literalmente, os maridos saíram e não sabiam se iam voltar. Os eletrodomésticos, então, foram, a maioria deles, inventados naquela época para atender essas demandas, e são coisas boas. Mas, dentro disso também, o movimento feminista e o feminismo começou. Muito pela situação de que os homens não estavam mais ali, então as mulheres precisavam começar a cada vez mais se reorganizar e juntar, então, forças para sustentar os seus filhos. Algumas consequências que acontecem por causa disso, principalmente uma delas nos anos 70, é, como todos conhecem, o movimento hippie. E exatamente isso é de que não existia mais uma estrutura de família. Ela foi se perdendo, e conforme ela foi se perdendo, cada vez mais as situações começaram a acontecer. Gravidez precoce, o aborto, então, ele começou a acontecer, as próprias pílulas anticoncepcionais foram feitas naquele tempo, várias coisas foram acontecer, distúrbios psicológicos, emocionais, muitos divórcios, a família passou a ser falida, por conta de uma grande guerra, ou de mais uma grande guerra. E por que eu estou dizendo tudo isso? Nós não estamos enfrentando uma guerra. Não tem pessoas nos atacando ao redor, mas a água subiu. E subiu o suficiente para ser uma marca histórica. O suficiente para a gente estar há 22, 23 dias sem ter um dia normal. Sem a gente conseguir acordar e pensar, é só um sonho, passou. E com isso, o que eu quero dizer é que sempre vai haver algo urgente. Se você sair daqui e você for em qualquer direção, você vai ver famílias, você vai ver situações, você vai pensar, isso é urgente. Eu não posso descansar, não posso parar enquanto isso não for atendido. O problema é que essa demanda não pode ser feita por uma pessoa só. O problema é quando a gente tenta. E é por isso que eu quero dizer sobre tudo isso, é que se nós vemos para todos os lados situações que não estão no nosso controle, que são muito maiores do que a gente possa imaginar, a gente precisa entender o que são nossas prioridades. E hoje a gente vai conversar sobre o cuidado mútuo, o cuidado da família uns pelos outros, mas principalmente sobre prioridades. O que vem antes, eu preciso colocar como prioridade na minha vida, e eu preciso então entender que eu não vou conseguir fazer tudo. Nós não somos super-heróis, nós não vamos estar em todos os lugares, e principalmente entendendo isso, nós precisamos estar em alguns lugares, aonde nós somos indispensáveis. Olhando para isso, eu quero te convidar então a abrir, pode passar, para a gente falar um pouquinho sobre o nosso tema de cuidado mútuo, em 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 1. E aqui é uma instrução ou ensino que Paulo
o grande missionário da época, que passou por muitas igrejas, ele foi deixando seus discípulos e pessoas que estavam capacitadas em cada uma das igrejas para liderar. Um deles era Timóteo. E Timóteo, então, começando o seu ministério, ele passa então algumas instruções, ele recebe algumas instruções do próprio Paulo para que ele ouvisse isso então. E olha o que diz 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 1. Ele fala assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como irmãos, e as mulheres idosas como as mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Olha só, pode passar. A primeira coisa que a gente percebe é que Paulo está falando para Timóteo sobre como a igreja deveria lidar num dia normal, num tempo normal. Como deveria ser o padrão de relacionamento uns com os outros. E é engraçado que, primeiro, Timóteo, ele era considerado jovem para aquela época. Tinha seus 40 anos. Mas o próprio Paulo fala, não o despreze pelo fato de você ser jovem. Quer dizer que, para o padrão da época, ele era jovem. Se você olha os rabinos da época, eles tinham muito mais experiência. Então, um jovem ancião ou um jovem líder, ele não era tão levado a sério. Mas, pensando em outro lado, geralmente nós estamos com as pessoas da nossa geração, mais próximos. Então, para Timóteo, seria importante ele saber que ele não poderia abrir mão de nenhuma geração. Dos mais velhos aos mais novos, faziam parte da igreja e ele precisava cuidar deles. E o exemplo que Paulo usa não é um exemplo qualquer. Ele usa o exemplo de uma família. Trate os mais velhos como pais e mães e os mais novos como irmãos e irmãs, com toda pureza. E é engraçado porque quando a gente passa a lidar mais com ambientes em que a igreja está, a gente começa a se ver mais. Sabe aquele esquema de que a gente começa a se ver mais? Tu começa a se tornar um irmão do outro. E quando tu se torna irmão, irmão sabe como incomodar o outro. E ele sabe o que incomoda. E ele sabe até onde a gente vai. E se você vai no CD num dia de semana, você vê até umas faíscas voando assim às vezes. Mas é em outro CD, não é nosso. Porque aqui é só gente espiritual, graças a Deus, né? É isso aí. O que acontece é que quanto mais tempo junto a gente passa, talvez mais estresse e mais dificuldades nós enfrentamos, mais permite com que a gente comece a ser áspero um com o outro. Ou com que a nossa cabeça comece a confundir coisas. E o padrão que Paulo usa é, num relacionamento de igreja próxima, e certamente a igreja que ele estava começando era muito mais próximo do que a nossa, tanto de moradia, as pessoas estarem juntos geograficamente, quando elas viverem juntos o seu partir do pão, eles precisavam entender como precisavam cuidar uns dos outros com toda a pureza. E pensando nisso, a primeira pergunta talvez é: como está o nosso tratamento uns pelos outros? Como a gente tem se tratado? Porque percebe o problema? A gente tem coisas urgentes. Se você vai num qualquer centro de distribuição, como a gente foi no nosso, estava conversando com outro rapaz também de outro centro, e falou, no primeiro dia nós atendemos 300 famílias. E aí a gente viu que não dava. Aí atendeu 200 e tinha 200. Daí a gente foi para 100. Estamos diminuindo a cada dia, porque se tivesse 500 fichas, seriam 500 pessoas. Se tivessem 1000 fichas, seriam 1000 pessoas. Não tem limite. Nós não sabemos o alcance da nossa contribuição, mas mais do que isso, das necessidades. Por isso, se eu olhar para as demandas e as necessidades ao redor, e eu me focar nisso, talvez eu comece a ficar áspero uns com os outros de uma forma tão intensa e tão profunda que eu comece a quebrar relacionamentos e a perder relacionamentos. E Satanás quer usar isso como um prato cheio, para que a gente crie confusões e complicações no meio dos ambientes em que a gente tem servido. Por isso, muito do que a gente vai falar hoje é sobre equilíbrio. Entender prioridades é entender que eu tenho limites. E às vezes o meu limite social já passou e eu preciso cuidar disso também. Por isso, o primeiro ponto é sobre como eu trato os outros, com um exemplo da família, mas com um padrão de pureza. O texto continua então, e o versículo 3 ele vai falar o seguinte: trate adequadamente as viúvas que estão realmente necessitadas, mas se a viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, contudo, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós. Pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas
A que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Parece que Paulo ele vai começando a escrever tranquilinho, e ele vai começando a ficar mais pesado e mais pesado. E a gente vai ver a continuação do texto. Mas o que ele está dizendo ali é referente ao contexto da época. Pois bem, eu quero explicar para vocês o contexto da época. Imagine uma igreja que começa hoje, num contexto profundamente pagão. Quão pagão? O suficiente para que um homem tivesse 2 ou 3 ou mais esposas. Agora, esse homem então se converte. E aí a pergunta é, qual é a sua esposa? E ele fala, essas todas. E aí o que ele diz, o que precisa é, você precisa ter uma esposa. Pois bem, não quero essa, não quero essa, não quero essa. Parece agressivo, mas é uma realidade inicial, é uma realidade que a igreja estava começando. Agora, quem cuida dessas outras mulheres? Quem cuida da mãe dessas outras mulheres? Como uma mulher vai conseguir ter o sustento se ela não poderia trabalhar na mesma sociedade que tinha um homem? E como eles conseguiram então sobreviver no meio disso? Esse era o contexto em que a igreja estava inserida. Agora o que Paulo está dizendo é, a igreja precisa cuidar dos necessitados. É responsabilidade da igreja olhar ao redor e entender quais são as carências e as necessidades da igreja, dos membros. Mas, se essa pessoa tem parentes, tem filhos, tem netos, a primeira responsabilidade é deles. Eles precisam cuidar de sua família. E é muito especial ver muitas pessoas ao longo do tempo na nossa igreja cuidando cada vez mais dos seus pais, dos seus avós e lidando com isso também. Talvez uma das coisas mais profundas dessa parte do texto é que em pouquíssimas partes da Bíblia se fala a palavra religião. Religião, do latim, significa religare, é o homem ser religado a Deus. Mas, do grego, ele aparece muito poucas vezes e ela principalmente tem a denotação de culto, ou seja, dos cristãos que estão juntos, em união. Nesse sentido, o que está acontecendo é que tem um texto chamado Tiago 1,27 que ele fala o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, olha só, na ajuda aos necessitados, o que Paulo está falando. Você quer exercer a sua religião? Você diz que você é alguém religioso, no sentido de que você busca a Deus? Pois bem, cuida da tua família. É engraçado, né? Porque a primeira perspectiva que a gente pensa é, puxa, ok, eu vou exercer a minha religião, então eu vou nos orfanatos, eu vou nos lugares. Não, o primeiro ponto é, cuida da tua família. Porque ali é um lugar onde você está e que ninguém vai ocupar o seu lugar. Você precisa cuidar, você precisa estar ali. E é importante pensar nisso, porque é um desafio. E a gente entende que 100% das famílias aqui, em alguma maneira, lidarão com isso. Olhando para essa perspectiva, em Atos 6, o primeiro problema da igreja foi que as viúvas ou as senhoras estavam passando fome no repartir do pão. Porque elas estavam sendo esquecidas. Esse é o primeiro problema da igreja, e é ali que os diáconos são levantados, então, para cuidar da igreja. Então, você vê como era um problema comum naquela época. Os necessitados, ou as viúvas realmente necessitadas, do versículo 9 até o 15, Paulo vai explicar quem elas são. E ele fala que elas eram tementes a Deus, elas eram honestas, elas procuraram trabalhar enquanto foi possível, elas foram hospitaleiras, cuidaram das pessoas, e agora elas já não tinham mais. E é o que ele fala ali no final do texto, porque aquelas que não esperam no Senhor, ou não confiam no Senhor, elas vão ter a sua vida e vão entender que qualquer outra coisa pode acontecer. Dentro disso, o aspecto de submissão e retribuição existem pessoas aqui que talvez tenham sido profundamente cuidados pelos seus pais, seus avós, e como forma de retribuição e amor vão poder fazer isso da mesma forma. Tem outros que não tiveram nenhuma boa experiência, mas por submissão a Deus vão fazer o melhor possível para cuidar também dessas demandas. No meio de tudo isso, é difícil a gente entender, mas olhando para a ótica que a gente começou falando, existem coisas urgentes ao nosso redor e a gente não vai conseguir atender de tudo. Mas começa pela tua família, começa pelas situações que você está vendo ao redor. E principalmente, olhando ao nosso redor, existem senhoras, viúvas, pessoas ao nosso redor que estão orando e clamando: Deus, cuida da situação porque eu não sei o que fazer. E talvez você e eu possamos ser a resposta de oração, que Deus possa usar, mas a gente precisa estar pronto e apto para isso. A segunda pergunta, então, é como está a nossa sensibilidade? E sensibilidade é algo que vai ser
sem dúvida, necessário. O que eu aprendi ao longo desse tempo, no CD, é que quem grita mais leva, geralmente. Porque tem histórias, e você escuta histórias. Às vezes a história é eu perdi tudo e perdi um cachorro. Às vezes a outra história é eu perdi tudo, perdi um cachorro, perdi um carro e tudo mais. E é triste de pensar que as histórias vão aumentando e cada situação é mais. Mas quem passa na frente da fila, às vezes, vai ter uma história que não é tão triste quanto a outra. A gente vai tentar ajudar todo mundo e não vai conseguir ajudar todo mundo, apesar do nosso anseio de podermos fazer tudo o que for possível. Mas dentro disso, eu me vi, ao longo dessas semanas, muitas vezes, ajudando circunstâncias e ajudando pessoas que a gente não fazia ideia quem era, e às vezes eram os vizinhos ali da redondeza mesmo, que tinham necessidades, mas não era uma necessidade urgente. E eu me vi, muitas vezes, negligenciando pessoas da própria igreja, pensando nelas e como é que eu posso ajudar e de que forma que a gente pode dar um apoio, ou até da própria família. E isso me faz refletir, por isso que eu digo que a mensagem é para mim, eu espero que seja útil para você também, de que Deus quer ensinar coisas profundas para o meu coração, de que eu não vou conseguir fazer tudo. Mas eu preciso ter prioridades, eu preciso olhar ao redor o que é necessário das demandas que já estão muito próximas de mim. Olhando para tudo isso, a gente vai precisar ter sensibilidade. Sensibilidade espiritual é algo que a gente não tem. Deus nos dá, o Espírito Santo nos capacita, mas conforme Ele vai nos mostrando, a gente vai percebendo. E eu percebo claramente pessoas que têm muita sensibilidade de perceber, aquela pessoa não está bem hoje, aquela pessoa está passando por uma situação. Mas no meio de tudo isso, é o nosso anseio da gente poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. O texto continua, no versículo 7 até o 8, ele diz assim: deles estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Ô Paulo, calma lá. Está vendo o que o texto vai piorando? Primeiro ele estava falando sobre como a gente deveria cuidar das pessoas. Depois, que eu exerço a religião através de cuidar da família. Agora ele está dizendo que se eu não cuidar da família, eu sou pior que descrente. Eu sou pior do que alguém que não tem um relacionamento com Deus. Então eu preciso entender o que esse texto está falando. Em primeiro lugar, o que é ser irrepreensível? Irrepreensível é alguém que não tenha nada do que ser questionado ou culpado, porque tudo está sendo tratado no devido tempo. Eu posso ter uma dívida, mas eu sou irrepreensível à medida que essa dívida está sendo calculada para ser paga. Então, se alguém falar, tem uma dívida? Não, ele falou comigo e está acertando. Ok. Esse processo é importante porque diante de família, o que próprio Paulo diz um pouco antes, em 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5, quando ele vai falar sobre o que um líder, um pastor, um presbítero deveria ter para que ele pudesse liderar a igreja, olha o que ele fala, versículo 4, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Quer dizer que para o pastor ser pastor, ele precisa cuidar da sua família, ele precisa ter esse cuidado, tanto mais todo o restante da igreja. E nesse sentido, Paulo agora ele não fala simplesmente das viúvas, mas ele fala parentes. E aí ele não está referindo só a uma parte talvez mais necessitada, ele está ampliando isso. Se você não está cuidando da sua família, então você está invertendo prioridades. E o problema de inverter prioridades é que alguém vai ficar desassistido, alguém vai ficar de fora. Talvez é pior do que um descrente, porque alguns comentaristas dizem que a própria cegonha, quando ela vai ficando mais velhinha, ela fica no ninho e os seus filhotes, os seus filhos já crescidos, eles trazem um alimento para alimentar a cegonha mais velhinha ali no seu ninho. O que quer dizer que se para a natureza é natural cuidar dos que têm mais necessidade, tanto mais deveria ser para a gente. Mas isso quer dizer não só nesse contexto de viúvas ou do que Paulo estava falando, mas agora para o contexto de família geral. Nós temos demandas, situações que precisam ser tratadas. Os descrentes ou os pagãos daquela época tinham, em geral, um cuidado também com as pessoas mais idosas, seja da tribo, do povo e tudo mais. E é por isso que Paulo fala sobre como nós deveríamos ser um padrão maior disso, muito maior. E a pergunta nesse sentido é, a gente tem conseguido cuidar da nossa família? E eu falo que essa mensagem é para mim porque eu me percebi ao longo dessas 3 semanas, cuidando das urgências.
até altas horas da noite respondendo mensagens para ver se caminhão vem, se não vem, se a pessoa está bem assistida, se não está, se a situação ali vai acontecer, se não vai, se a água vai subir, vai descer. São urgências o tempo inteiro. E eu tive pouquíssimo tempo com a família. E não tem nenhum culpado, a não ser eu, que permiti que isso acontecesse. Mas em toda essa avaliação eu consigo olhar para o meu coração e perceber: eu preciso dar mais tempo para a minha família. Porque na minha escala de prioridades, eu coloquei a urgência como primeiro lugar. Eu não estou conseguindo ter o mesmo tempo com Deus que eu gostaria de ter. Não estou conseguindo ter o mesmo tempo de família que eu precisaria ter. Porque as urgências entraram. E ao longo de 22, 23 dias, a gente tem vivido urgências. O que eu quero dizer hoje é que as urgências sempre haverão. Hoje nós temos um nome de urgência, que chama enchente. Mas haverão outras. E se a gente não aprender sobre prioridades, sempre outras coisas vão entrar na frente. E é por isso que eu quis passar um pouco mais rápido sobre esse texto, para a gente poder entender exatamente essa questão. O que a gente tem priorizado? Talvez você várias vezes na sua vida pensou: quais são as prioridades da minha vida que eu deveria assumir? E eu quero propor então um quadro de prioridades, para que você possa avaliar na sua própria vida em qual estágio você está, ou em qual ponto você está, ou quão invertido isso está, talvez. E obviamente, olhando para essa escala de 1 a 4, o primeiro ponto, acima de todas as coisas, precisa ser Deus. Ele é o nosso Criador, acima de todas as coisas. O relacionamento com Cristo é a base de tudo que eu vivo, e se Ele não for o primeiro, Ele não vai ser mais ninguém na minha vida. Porque ou Ele está conduzindo a minha vida, ou qualquer outro vai conduzir. Por isso Deus é o primeiro ponto. Olha o que diz então o texto de Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27, é quando Jesus fala sobre discipulado e sobre segui-lo. Diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, e a sua mãe, e a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha só o texto que Jesus está falando da seriedade do discipulado. Ele está dizendo: se eu não for o primeiro, acima até mesmo da sua família, acima das coisas que você mais ama, se eu não for a coisa que você mais ama, o objeto da sua adoração, alguma outra coisa será, alguma outra circunstância será, e você vai mudar tudo por conta daquilo. O que o próprio Jesus está dizendo é que Deus precisa ser a minha prioridade. Você sabe e eu sei que se Deus não está perto, e se a gente não permite Deus próximo à nossa vida, nós nos tornamos pessoas piores. Não no sentido de pecado, porque nós somos pecadores, mas pessoas que começam a dar passos em distância, mais irritados. Pessoas que permitem que os pecados comecem a chegar mais à porta. As tentações aumentam. As circunstâncias ruins parecem que ficam maiores. A ansiedade, o estresse, tudo isso parece que aumenta. Martinho Lutero dizia que quando ele tinha um dia normal, ele orava cerca de 1 a 2 horas. Mas quando ele tinha um dia agitado, difícil, pesado, ele orava o dobro do tempo, porque ele sabia que ele ia precisar. E é engraçado que parece que quando a gente está na urgência, a gente não ora, porque a gente tem tanta coisa para resolver, só que a gente só vai conseguir resolver quando a gente entregar para Deus e falar: Deus, é do teu jeito, não no meu. Eu preciso começar orando, eu preciso começar essa dependência, então Deus precisa ser a prioridade acima de todas as outras na minha vida. A segunda prioridade é o que nós falamos sobre família. E é importante eu colocar essa prioridade aqui, porque se família não for prioritária sobre outras coisas, certamente não vai entrar na nossa conta, na nossa equação. Família entra, e exatamente esse texto que nós lemos há pouco. Nós exercemos a nossa religião através do cuidado com as viúvas, com as pessoas da nossa família, mas também é o nosso dever cuidar da nossa família. Pais, cuidem dos seus filhos. As urgências vão acontecer e a gente precisa olhar para eles. Amem as suas esposas, se aproximem dos seus maridos, amem eles. Olhem para os seus pais, olhem para os seus filhos, mas estejam juntos. Porque a família precisa entrar como uma prioridade. Talvez essa ordem de prioridades, a parte mais importante para a gente dizer, é que o olhar de cima para baixo não quer dizer que por eu amar a Deus acima de todas as coisas, então eu vou no mosteiro e abandono a minha família aqui porque essa é a minha prioridade. Mas quer dizer que eu não posso abrir mão por conta da família ou de outras coisas do meu tempo com Deus.
Agora eu preciso entender como fazer isso ao longo da minha semana, de forma que Deus seja prioritário. E de forma que a família esteja logo depois e que eu tenha tempo com ela. Eu preciso aprender a ter tempo. A terceira coisa é o trabalho. E eu sei que não parece tão espiritual que você já coloca igreja, já no primeiro segundo fala igreja. Igreja é a primeira. Só que muitas vezes, quando a gente olha para o nosso redor, nós percebemos que nós temos responsabilidades. Olha o que fala 2 Tessalonicenses 3,10. Quando ainda estávamos com vocês, isso é o próprio Paulo falando. Nós ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. O que era o contexto da época? Muitas perseguições, dificuldades, urgências, situações ao redor. E obviamente também era comum a pessoa entrar no ambiente da igreja e às vezes até, não, eu estou aqui próximo, estou conversando com os irmãos, e não cuidar do seu próprio sustento. E é por isso que o trabalho, quando é possível, ele é importante. E ele vai ser necessário para que eu possa sustentar minha família, eu possa cuidar das pessoas que estão ao redor, em todas as possibilidades. O que não quer dizer que ele me faz abrir mão de outras coisas. E principalmente me faça abrir mão da igreja. Porque o excesso disso, em geral, a gente nunca substitui o trabalho simplesmente pelo tempo da igreja. Quando eu estou substituindo o trabalho por não ir à igreja, provavelmente estou substituindo o trabalho pelo meu tempo com Deus. Então a inversão é perigosa. Por isso, eu tenho que entender o tempo que eu disponho, as possibilidades que eu tenho, os meus limites, entender que a família vem antes do trabalho, mas que Deus vem acima de todas as coisas, e com isso começar a organizar a minha semana. O trabalho ele vai ser importante, para que a gente possa cuidar daquilo que só nós podemos cuidar. Por fim, o quarto ponto, certamente teriam outras coisas depois, mas o quarto ponto é igreja. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia, com D maiúsculo, o dia do Senhor, em que Ele voltará. Mas nós precisamos estar em comunhão. E é por isso que a gente está aqui juntos. Porque a gente entende que igreja não é um prédio, não é um lugar que a gente está, mas somos nós. E quando a gente está junto, nós somos igreja. E nós precisamos estar juntos. Na pandemia, a gente teve que aprender a estar junto distante, por uma questão necessária. Hoje nós podemos estar juntos, talvez bem diferente do que a gente está acostumado, mas é necessário nós estarmos juntos. Por isso eu digo, se você precisa, durante a sua semana, tem as suas lutas e você precisa trabalhar, trabalhe, mas não abra mão do tempo na família da fé, porque isso vai te sustentar e vai te ajudar a você crescer no seu relacionamento com Deus. E dentro de igreja eu consigo classificar duas coisas. A primeira é crescer, é o que nós estamos fazendo aqui, ouvindo, escutando, aprendendo de Deus. E a segunda é servir, o repartir. Eu me abasteço com meus irmãos, junto com a igreja, com a congregação, junto com as pessoas, para que eu possa, durante a semana, ao longo dos dias, poder estar servindo aos outros também, o Jesus que está em mim. Mas eu preciso ter um tempo de me abastecer desse Senhor, a cada dia, na palavra de Deus, mas também em comunhão com os irmãos. E depois poder repartir isso. E aqui é onde talvez vai entrar o nosso serviço voluntário. Você percebe como tem coisas importantes antes. E tem coisas que eu não posso abrir mão. E tem coisas que elas não vão esperar. São urgências que nós temos agora, mas tem coisas importantes. Existe um artigo que fala da tirania do urgente e como o nosso costume é a gente sempre agir pelo que é mais urgente. E eu preciso aprender a olhar o que é importante. Diante da palavra de Deus, como a gente leu, as importâncias e as prioridades estão claras. Deus precisa estar em primeiro lugar, a minha família precisa vir antes das coisas, eu preciso trabalhar para ter realmente o sustento digno, mas eu preciso ter um tempo com os irmãos da fé, e eu preciso dentro disso aprender a crescer e poder servir também. Por isso avalie a sua vida, avalie aonde você está. E para terminar, ou caminhar para o fim, a avaliação que eu consigo perceber de tudo isso qual talvez que é o nosso exemplo que a gente pode fazer? Qual que é o exemplo que a gente pode ter de alguém que cumpriu isso? E obviamente, talvez o exemplo mais claro que nós tenhamos é Jesus.
E eu quero ler um texto com você que talvez você nunca viu da palavra de Deus. Ele está lá em João, capítulo 19, versículo 26 em diante. João 19, de 26 e 27. Esse é um momento em que Jesus não simplesmente está indo para a cruz. Ele está com a cruz nas costas. Ele está na crucificação, ele está a caminho da cruz. Jesus está cumprindo o que ele veio fazer, a sua missão, o seu serviço, o que só ele podia fazer, para que a gente pudesse ter vida. Mas neste trajeto, João relata que uma coisa acontece, e João relata porque foi para ele a palavra. Olha o que diz em João 19, 26. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, João, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu em sua família. Maria era uma viúva. Possivelmente, José já havia morrido anos antes, porque a gente não vê mais relatos da história de José. Maria era uma viúva. Jesus estava indo para a cruz, mas ele cuida da sua mãe, de forma que ele dá um filho para que ela pudesse ser cuidada. Olha a seriedade disso. Jesus, ele sabia das suas prioridades, a vontade de Deus acima de todas as coisas. E naquele momento, em direção à cruz, para fazer o que só ele podia fazer por nós, ele para e fala a João sobre o cuidado para sua mãe. Isso me constrange de muitas formas, mas eu quero terminar com uma pergunta. E talvez essa é a única pergunta que você precisa se fazer nessa semana para você avaliar o seu próprio coração. Estão preparados? A pergunta é bem simples. O que só eu posso fazer? Eu sei que o centro de distribuição pode ser feito por muitas pessoas e gerido por muitas pessoas melhores do que eu, em logística, organização de várias coisas. Mas só eu sou o pai que posso botar a Elisa ou a Sara para dormir e orar com elas e ler a palavra de Deus. Se não for a Sofia ou eu, ninguém vai estar ali. É a nossa responsabilidade. Eu posso, em alguns momentos, ter outras pessoas que vão cumprir papéis e vão me ajudar nessas áreas. Mas tem coisas que só eu posso fazer. Jesus sabia das coisas que eram sua responsabilidade. E até o fim ele fez. E talvez a nossa avaliação é o que só eu posso fazer. Talvez é você cuidar dos seus pais, é você ligar e ter esse contato mais próximo e realmente poder ajudar. Talvez é você entrar na sua casa e ter mais tempo com seus filhos e entender os limites que você tem também durante a semana, seja do trabalho, seja do serviço, seja até mesmo da igreja. Você vai precisar avaliar a sua condição e a sua vida. Mas o que só você pode fazer? Essa é a pergunta. Porque se você abrir mão do que só você pode fazer, ninguém fará. E esse tempo não vai esperar. Pais, os filhos vão crescer. Eu já tentei pedir para elas pararem de crescer, elas não pararam, entendeu? Eu já tentei, não deu certo. Elas vão crescer, eles vão crescer. E o tempo é agora, na época que está vivendo. Os pais um dia vão partir. E o tempo de cuidado é agora. Nós um dia partiremos. E o relacionamento que a gente está criando com a nossa família é agora. A gente não sabe até quando, mas a gente sabe das nossas responsabilidades hoje. Por isso, com o coração aberto, eu quero compartilhar que Deus tem ensinado ao meu coração essa semana. Que eu preciso ser um pai e um marido amoroso. E que eu vou fazer tudo possível para fazer o resto. Mas que eu sou limitado. Não vai dar para fazer mais. E é por isso que amanhã nós vamos parar. Eu sei que talvez vários discordem, achem que era um dia bom para a gente poder trabalhar e fazer coisas. Vai esperar, a demanda vai esperar. Mas eu quero junto com você parar. Tenha tempo com a sua família. Eu creio de coração que Deus vai nos abençoar muito mais depois. Se nós pararmos juntos, orarmos, ter um tempo de família, um tempo com os amigos, de realmente acordar cedo e você viver essa ordem. Acordar cedo, talvez, ou acordar mais cedo do que você estava acostumado num domingo que não tivesse nada, para você orar e ter um tempo com Deus. Para você ter um tempo com a sua família, com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas próximas.
para você realmente poder descansar e ter esse tempo com o Senhor. Isso vai ser necessário. As coisas vão continuar acontecendo. Se você olha ao nosso redor, as situações são maiores a cada dia. E elas continuam acontecendo. E a gente vai fazer o que está ao nosso alcance. E tudo bem. Não queira fazer mais do que você pode. Mas entenda que existem lugares em que só você pode fazer. Avalie o seu coração. Avalie realmente a sua vida nesse momento. Ao longo desses 22, 23 dias que a gente está vivendo, nós estamos vivendo um caos. Mas é o mesmo Deus que está no controle de todas as coisas. E às vezes, tem momentos que Ele fala para a gente parar e refletir sobre o que está acontecendo. E o tempo de buscar Ele é importante. Eu quero terminar com uma história. Certamente você já conhece a história, pelo menos já ouviu de alguma forma. Mas é a história de um lenhador muito experiente, muito idoso. E um lenhador muito jovem. E os dois lenhadores, então, participam de um campeonato, de um torneio, de cada um poder cortar um tronco de uma árvore bem grande, inteiro. Quando o mais jovem ele começa, ele tem toda a força, fazia crossfit, era potência. Ele começa a cortar, e ele não para nem por um segundo. O mais velho, experiente, ele vai aos poucos, corta e para. Corta um pouco mais e para. Quando aquele mais jovem vai cortando, ele olha para o lado e fala: esse velho vai ficar para trás, vou terminar muito mais rápido. Só que aquele tronco é muito grande. E por mais que ele fizesse isso rápido, sem parar, ou aquele homem experiente, ele fazia, cortava e parava. Até que de repente a árvore daquele senhor idoso, cai, e a do jovenzinho não estava nem pela metade. Ele fala: uau, esse homem deve ser muito forte, deve ser incrível, algum segredo ele tem. E no final daquele campeonato, então ele vira para esse senhor e pergunta: qual é o seu segredo? Porque eu te vi parando muitas vezes, e quando você estava parando, não é possível que você cortasse mais rápido do que eu não parei nem por um segundo. Ele fala: é muito simples, meu filho. Toda vez que eu parava, eu afiava o meu machado. E depois eu voltava a cortar. Nós estamos num tempo em que a gente precisa afiar o machado. Não adianta a gente tentar fazer mais do que a gente consegue. A gente vai precisar afiar o machado. Ter um tempo com Deus, tempo de família, tempo de olhar ao redor, de ver o que Deus tem cuidado da nossa vida, de ser gratos, mesmo pelo pouco, ou pelo que Deus tem nos mantido. E através disso a gente poder voltar aos poucos. Não desperdice tempos de afiar o machado. Senão a gente só vai machadada, até não aguentar mais. Baixe sua cabeça comigo. Senhor Deus, eu quero realmente entregar isso para Ti, Pai. Entregar essa noite para Ti. Que o Senhor possa estar falando no nosso coração, que a gente possa estar ouvindo a Tua voz. Eu creio que não tem nada, Pai, do que a Tua palavra tenha mostrado, que não possa falar ao nosso coração e nos dar o coração aberto para que a gente possa ter realmente compreendido isso e levar na prática. A gente vai cantar um pouco agora, Pai, sobre família, terminando essa série, mas logo mais nós queremos orar, Pai. Orar pelas perspectivas que nós estamos vivendo ao nosso redor. São tantas coisas, tantas situações, que nós não queremos deixar para lá. Nós queremos depender de Ti. Nós queremos clamar a Ti, Pai. É isso que eu quero te pedir em nome de Jesus. Amém, Deus. Lugar de oração, lugar de comunhão, lugar de alegria em dias de aflição. O primeiro lugar em que eu posso demonstrar o amor e a paz que só Deus pode dar. Começando em minha casa,
começando em mim, começando em minha casa. Quero refletir o Cristo que vive em mim. Lugar de oração, lugar de comunhão, lugar de alegria em dias de aflição. O primeiro lugar em que eu posso demonstrar o amor e a paz que só Deus pode dar. Começando em mim, começando em minha casa. Quero refletir o Cristo que vive em mim. Começando em mim, começando em minha casa. Quero refletir o Cristo que vive em mim. Maridos, amem suas esposas. Esposas, respeitem seus maridos. Filhos, honrem seus pais. Respeito, amor e honra sempre no meu lar. Respeito, amor e honra por cada um no lar. Respeito, amor e honra sempre no meu lar. Respeito, amor e honra por cada um no lar. Respeito. Respeito, amor e honra sempre no meu lar. Respeito, amor e honra por cada um no lar. Começando em mim, começando em minha casa. Quero refletir o Cristo que vive em mim. Começando em mim, começando em minha casa. Quero refletir o Cristo que vive em mim. Eu queria junto com você propor um tempo de oração. Nós somos uma família. E o que nós precisamos fazer como família é um cuidado mútuo. Cuidar uns dos outros. Tem vezes um que vai estar muito forte, o outro está lá no chão. E às vezes isso vai se inverter. E talvez você está passando por situações difíceis e que você não consegue sozinho. E você tem colocado a sua esperança no Senhor. E às vezes Deus tem colocado a resposta de oração ao seu lado. Às vezes é uma oração, às vezes é um ombro amigo, uma pessoa que vai estar próxima. Por isso eu quero te convidar agora, você orar na fileira que você está, entre 4, 5 pessoas, pode ser a sua família, pode ser parte da família da fé, que você realmente ore uns pelos outros, para que nós possamos realmente aprender a afiar o nosso machado, a gente possa ter um tempo com Deus, nesses próximos dias aprender a colocar as nossas prioridades em ordem, mas também ora pelas pessoas que estão ao seu lado. Talvez compartilhe um pedido de oração, algo que você está passando, a gente quer orar por você também. Compartilhe e ore com as pessoas que estão ao seu redor e logo mais eu quero orar junto com você também. Amém? Ora aí junto, gente.
querido Deus, nós reconhecemos, Pai, que é muito fácil a gente inverter ordens, colocar o nosso desejo do coração, até às vezes coisas prioritárias para a gente, e a gente esquece o que o Senhor tem de ordem. Nós queremos aprender a Te buscar, Pai, acima de todas as coisas, porque o Senhor tem as respostas certas no nosso tempo de dúvidas, e às vezes a resposta certa é só confiar em Ti. Não nos deixa ansiosos, inquietos e incertos com isso. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a nós olharmos para a nossa família também como prioritária e de cuidarmos uns dos outros, Pai. As consequências que nós já vimos ao longo da história de quando uma família abandonada se afasta são tão grandes, não nos permite viver isso de novo, Pai. O Senhor tem nos dado o sustento de cada dia, o trabalho, nos ajuda, Pai. E há muitos aqui que têm trabalhado em várias áreas muito importantes. Médicos, enfermeiros, pessoas que têm trabalhado, seja na prefeitura, seja em outros órgãos que têm sido responsáveis pela segurança. Tantas e tantas funções sendo de entrega, sendo de busca, de várias formas, nos ajuda a entender o que só nós podemos fazer, o que o Senhor nos capacitou, nossos dons, nossos talentos, para que a gente possa servir as pessoas ao redor. E nos ajuda, Pai, a colocar igreja no tempo certo, no momento certo, de que é importante nós estarmos juntos, mas também de que nós vamos servir conforme o que nós pudermos, Pai. Cuida de cada pessoa ao nosso redor, que as águas baixem, que as pessoas possam olhar para cima, para o Senhor, como a única possibilidade de esperança no meio de tudo que nós estamos vivendo. Mas nos ajuda a ser as Tuas mãos, os Teus pés, ajuda a ser a Tua voz, Pai, ao nosso redor, que seja muito mais do que uma reconstrução de cidade, que seja uma construção de cidade voltada para o Senhor. Nós entendemos e percebemos, Pai, as igrejas que têm se movimentado e se unido para estar juntas, servindo a Ti. E ajuda, Pai, realmente a nós, como igreja, à medida que nós limpemos a Conde, que o quarto bairro, o quarto distrito, o bairro que nós estamos, seja realmente alcançado para a Tua honra e glória. Do que couber a nós, do que nós pudermos, através do nosso alcance, mas também das nossas limitações, nós queremos ser bênção ao nosso redor. Nos ajuda, Pai, na casa de cada membro aqui que se sinta profundamente amado e cuidado, na casa de parentes, de pessoas ao nosso redor que nós temos percebido que possam estar sendo cuidadas. Nos ajuda a ser pontuais, mas saber os nossos limites também. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Quem puder, fica de pé. Nós queremos terminar com uma oração, todos cantando junto. Sejamos usados da maneira que agrade a Ele. Canta junto com a gente. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor. Como abrigo no deserto, como Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor.
Uma abençoada semana. Vamos nos cumprimentar, nos abraçar. Tenham um bom descanso amanhã. Temos a escola bíblica cedinho pelo Zoom. Depois aproveitem o dia e trabalhamos mais na semana.